Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal. Hoje vamos fazer uns pães doce com um recheio doce salgado bem gostoso. Vamos começar fazendo a massa. Para isso vamos colocar em um bowl todos os ingredientes secos. Vamos colocar 700 gramas de farinha de trigo tradicional, sem fermento. 140 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 4 gramas, e 14 gramas de fermento biológico seco, aquele que é granulado. Aqui também temos erva doce, é opcional, é uma colher de chá também. E agora vamos misturar tudo isso. Vamos abrir aqui um buraquinho no meio, um bocãozinho. E aqui vamos colocar o ovo. E a margarina. É um ovo e 70 gramas de margarina. São mais ou menos 2 colheres de sopa. Bem cheias. E vamos dar uma leve misturadinha com as mãos mesmo. Aí vamos começar a acrescentar leite ou água aos poucos. Vamos ir amassando e colocando leite aos poucos até ela ficar uma massa homogênea e não tenha mais farinha solta aqui no bowl. Agora que nossa massa está assim, que já não tem farinha aqui embaixo, vamos passar essa massa para o balcão para poder sovar. E agora vamos sovar até que a massa esteja bem lisinha, isso vai levar por aí uns 15 minutos. Então aqui está a nossa massa, depois de 15 minutos sovando. Agora vamos colocar ela para fermentar, né? Vou colocar um pouco de óleo aqui num bowl para colocar ela aqui dentro para fermentar. Essa massa aqui é um pouco mais grudenta que outras massas que temos aqui no canal, porque ela é um pouco mais doce. Então colocamos dentro do bowl e vamos deixar aqui até ela dobrar seu tamanho. O tempo vai depender de onde você mora e dependendo da temperatura do seu ambiente. Mas pelo menos uns 30 minutos. Você vai cobrir sua massa para deixar repousar com um papel filme ou então com um pano. Então minha massa já tem 40 minutos que ela está aqui repousando. Agora vou desgasificar ela e porcionar. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui no balcão para poder colocar a minha massa ali. Fiz um rolo com a minha massa e agora estou cortando. Vou cortar entre 12 e 16 porções. Eu vou pesar as minhas massas para deixar elas do mesmo tamanho, mas você pode fazer ao olho, mais ou menos o que cabe no seu punho. As que eu vou pesar, elas vão pesar entre 81 e 82 gramas. Uma vez que está tudo porcionado, vamos abolear a nossa massa. Pode ser assim, na mão, que fique bem redondinha. Ou você pode bolear também no balcão, onde não tenha farinha. E faz assim os movimentos circulares com a mão. E ela fica também bem lisinha e redondinha. E vamos ir colocando no balcão enfarinhado. Vamos bolear todas as nossas porções. Agora eu vou cobrir minhas massas com um pano para elas repousar outro pouco enquanto eu faço o recheio. Então, para fazer o recheio em um bowl, vamos colocar o queijo ralado. Eu estou usando queijo coalho, mas pode ser qualquer queijo que seja assim mais salgadinho.
Pode ser até queijo mussarela. Eu não recomendo muito queijo mussarela porque ele é muito sem sal, muito sem gosto. Também vamos a colocar açúcar. Também vamos colocar 3 colheradas de leite em pó. O leite em pó é opcional, você pode deixar sem o leite. E vamos colocar também um ovo. Agora vamos a misturar bem. Dependendo da umidade do seu queijo, pode ser que ele precise de mais um ovo. Você mistura bem e se você vê que ele ainda não está uma mistura homogênea, que está muito seca, então aí você acrescenta mais um ovo. Olhem como ficou o meu recheio. Eu não vou colocar mais ovo porque esse queijo solta muito líquido, então ele vai ficar mais líquido daqui a uns minutos. Vou cobrir e vou reservar para dar o formato dos pães. Já se passaram uns 30, 40 minutos desde que eu deixei minhas bolinhas repousando. Agora vou dar o formato. Nessa hora você pode deixar sua imaginação voar. Eu vou te ensinar uns 2 ou 3 formatos que você pode dar a seu pão. Para o primeiro formato, eu abri toda a minha massa de mais ou menos 1/2 centímetro de espessura. Tirei o excesso de farinha e vou colocar um pouco de água nas laterais, que é para dobrar essas laterais e que elas não desgrudem. Tem que fazer um pouquinho de força para ela colar bem. Depois de colar os 4 lados, a gente dá uma beliscadinha aqui nas esquinas para elas fecharem bem. E fica esse quadradinho aqui. Coloco na minha forma, untada apenas com manteiga, pode ser que apenas com óleo também, eu não coloco a farinha. E vou fazer o seguinte formato. Pode ser apenas assim com os dedos, como se ela fosse uma esfirra. E deixando as laterais mais gordinhas. Esse jeito aqui é o mais fácil de se fazer. Próximo e último formato que eu vou ensinar para vocês. Novamente vou esticar a minha massa até deixar ela mais ou menos de 1/2 centímetro de espessura. Tiro o excesso de farinha e coloco o meu recheio aqui bem no meio da minha massa. E logo vou cobrir esse recheio com as laterais sobrantes. Lembrando sempre de passar um pouquinho de água para as laterais não desgrudar na hora que elas cresçam no forno. E fica esse saquinho aqui que vocês estão vendo. E vou colocar na minha forma. E agora vou terminar de dar formato aos outros pães e volto para mostrar como rechear as massinhas que não são fechadas. Esses aqui são mais práticos, é só colocar o recheio ali no meio. Acho que 1 colher de sopa é suficiente, vai depender de você. Aí você vê se precisa um pouco mais, você coloca um pouco mais. Terminei de rechear os meus pães, agora eu bati um ovo e vou pincelar todas as laterais para que ele fique um douradinho bem bonito, bem brilhoso. Então esse daqui vamos fazer uns cortes assim transversais com um gilete ou uma faca que tenha bastante fio, também pode ser um bisturi. Ou você pode deixar lisinho, vai depender de você. Eu vou pincelar com o ovo só a metade deles e a outra metade vou deixar sem pincelar para vocês verem como fica. Pincelando apenas no final com o açúcar. E vamos levar para o forno. Então aqui estão os meus pãozinhos, eles ficaram 15 minutos no meu forno a fogo médio, que no meu forno são 230 graus. E olhem como eles ficaram, eu acabei não colando direito, eles abriram um pouquinho. Para dar um pouquinho de brilho, eu vou pincelar aqui com um mel de açúcar e água. Para fazer esse mel é muito fácil, é só levar meia xícara de açúcar e meia xícara de água para o fogo, até derreter o açúcar. Depois que derreter o açúcar, você cozinha uns 2 ou 3 minutinhos mais e tá pronta a sua caldinha para passar no seu pão, gente. Dá um charminho bem legal e um gostinho bem gostoso. Esses estiveram no forno durante 20 minutos a 200 graus. Esses daqui foram os que não foi colocado ovo por cima. Olhem que quando eu vou passando o açúcar, ele vai ficando brilhoso, igual que aqueles que a gente passa ovo, então não se faz completamente necessário passar ovo em esses pães aqui. Eu vou abrir esse que já está mais frio, que foi um dos primeiros que a gente fez. E olhem como fica essa massa, bem fofinha. Olha.
E aqui cortei um dos recheados. Olha. E a massa é bem fofinha, gente. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha e a gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!